2025, né? Novo ano. E é inevitável a gente não fazer uma avaliação de 2024. Como será que foi 2024? Acredito que cada um de nós viveu muitas histórias, muitos momentos, circunstâncias que somente Deus muitas vezes sabe. Somente Deus viu, ou a pessoa muito próxima a você. Mas o fato é que Deus, Ele nos acompanhou. Se tem uma pessoa que nos acompanhou durante todo esse ano, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em todos os nossos momentos, em todos os nossos pensamentos, em tudo. E para mim isso é algo fantástico. Quando a gente lê, vamos abrir o Salmo 23, salmo bem conhecido. Que é eu vou ler o versículo 4. Fala assim, ó, o versículo 4 do Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Muitas vezes quando a gente lê esse texto, a gente acha que o vale da sombra da morte, ela está relacionada só muito à questão da nossa vida, quando a gente morrer, os perigos. Mas a morte ela tem um significado de acabar com algo, de terminar com algo. Isso pode estar relacionado a muitas áreas da nossa vida. Às vezes vem muita batalha que quer acabar com o seu casamento. Você está passando pelo vale da sombra da morte. Às vezes vem lá uma doença. Às vezes vem pensamentos que te colocam para baixo. A ansiedade, a depressão, a tristeza. E a gente se sente nessa atmosfera de que parece que eu estou andando no vale da sombra da morte. Parece que isso aqui eu não vou aguentar isso. Não vou, não dá mais. Não dá mais. Mas ainda a gente passou. 2024 passamos, estamos aqui. Aleluia. Mas por que nós passamos? Que ainda que a gente esteja passando qualquer tipo de vale, o Senhor estava e está conosco. Amém. Amém. Estamos aqui, não sei em qual condições, firmes e fortes, não sei, mas estamos aqui porque Ele está conosco. Amém. Ele nos acompanhou, Ele nos protegeu, Ele nos deu a porta de saída, Ele nos acompanhou durante todo aquele vale. E você sabe que a gente, quando a gente olha a Bíblia como um todo, a história do povo de Israel, a história do povo de Deus, ela tem muitos ciclos que a gente fala, muitos ciclos bons, ciclos ruins. Eles viveram, enquanto eles estavam, quando eles chegaram no Egito, a família de Israel, quando chegou no Egito, eles viveram 30 anos de bonança, porque quem era o governador era José. Então eles viveram uma época fantástica, tinha fome em todo lugar, mas eles estavam numa cidade ali maravilhosa, 30 anos, mas depois, o que aconteceu? Eles começaram a crescer muito, eles se tornaram o quê? Escravos, passaram uma fase de bonança, depois ficaram muitos anos naquela fase. Deus, será que a gente vai sair daqui? Mas aí Deus ouviu o clamor deles, e aí eles são libertos. Fase maravilhosa, são libertos, entram no deserto, mas depois vem o quê? Fase de libertação incrível, deserto de novo. Mas a gente vai para a terra prometida, aí entra na terra prometida, maravilha, agora a gente está muito bem. Depois vem a época de Salomão, Davi, bons reis. Salomão,
uma época de bonança, mas depois o que acontece? Vem Babilônia, eles vão para onde? O exílio. Mera coincidência com a nossa vida? Às vezes você vai perguntar para o cara, como é que foi esse 2024? Maravilhoso, o ano mais próximo da minha vida, tudo deu certo. Que bom para você. Aí você pergunta para outro, o cara está lutando contra uma doença, um tratamento, não sabe o que vai dar, cenários diferentes. Às vezes vê o outro, ficou com depressão de como, sofrendo com a própria mente. São ciclos, são fases, mas isso não pode fazer a gente desistir. E ainda que a gente passe pelo vale da sombra da morte, em qualquer área da nossa vida, o Senhor conosco, a vara dele nos protege, a presença dele nos protege, a presença dele tem que nos fazer acreditar. Tu estás comigo. Mas nessa questão de ciclos, o que é interessante é que Deus sempre nos dá oportunidades. Oportunidades. Tudo bem, você passou pelo vale da sombra da morte, ou está passando, vai passar, as coisas vão passar, as coisas vão melhorar. E aí, quando elas melhorarem, o que você vai fazer com essa nova oportunidade? Porque Jesus ele fazia muito isso com as pessoas, né? Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele amava dar oportunidade para as pessoas. Lembra da mulher adulta? Como é que foi pega em adultério? Todo mundo queria condená-lo, mas Jesus, Deus da oportunidade. Não, você está livre, você está perdoado, vai, não peques mais. Ele cego de nascença, 38 anos que ele estava numa cama, ninguém ajudava ele. Quem passou por lá? Jesus. Você está curado, agora você é livre. Jesus das oportunidades. Levanta a sua cama e anda. Você saltando, uma nova oportunidade. Cego de nascença, Jesus curou. Agora você está vendo, é uma nova oportunidade. Lembra daquele gadareno? Não, o gadareno vivia no cemitério, né? Vivia no cemitério, se rasgando, em correntes, ninguém passava perto dele, mas quem chegou lá? A luz. Glória a Deus. Quem que libertou aquele homem? Quem chegou falou assim, não é ele, não é possível que é ele. Que Jesus, ele liberta, ele dá uma nova oportunidade. Amém. Mesmo. Então, nós estamos com uma nova oportunidade. Jesus está falando, olha, tudo se faz novo. Tudo se faz novo para você agora, nessa hora. Eu estou falando isso para você. Não, mas até hoje à tarde. Mas eu estou declarando que tudo se faz novo na sua vida agora. Amém. No meu nome. Porque aquelas pessoas, eram isso que elas tinham que fazer. Mas pediam uma libertação. 38 anos. E agora você está livre, o que você vai fazer? Imagina. Não, imagina aquele cara, 38 anos, no passado, imaginaram? O que será que aquele cara fez, né? 38 anos, buscando a cura ali no tanque de Betesda. Qual será a primeira coisa que ele fez? Eu acho que ele deve ter caído naquela água, sei lá, ou não sei, foi visitar alguém, não sei o que ele fez. Porque ele estava ali há 38 anos buscando a libertação dele, ele estava no vale da sombra da morte. Nós temos os nossos vales, mas o que Deus está falando para nós esta noite, Ele está conosco. Amém. Seja em qualquer vale que você esteja vivendo, e seja qualquer vale que você vá viver durante esse ano, Ele vai estar com você. Amém. Porque sabe que muitas vezes a gente ora, fala a palavra,
ora incessantemente, e aí a gente parece que a coisa não muda, não acontece. Não é? Parece que é igual aqueles, o Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles não cultuaram a estátua, e eles podiam fazer o que fosse, eles iam ser lançados na fornalha de fogo. Não adiantava eles orar, agora vou criar a palavra, venha fogo do céu. Cara, você vai ser jogado na fornalha e amarrado. Mas a fé deles, a dependência deles de Deus, fez que eles vivessem uma outra atmosfera, mesmo na fornalha de fogo. E é isso que a gente tem que aprender, que muitas vezes a gente quer que as situações mudem, mas quando Deus está conosco, ou quando a gente consegue trazer Ele para essa atmosfera, para dentro dessa situação, a atmosfera que nós vivemos muda, a proteção vem, a imunidade vem, a fé vem, a esperança, aquele fio de esperança que só Ele pode dar, vem. Por isso que nós trazemos o Senhor em todas as nossas situações dessa noite. O Senhor alcança a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho. Em nome do Senhor. Que a presença dEle venha. Porque tem até uma música muito famosa: se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele continua sendo Deus. Mas essa consciência que nós temos que ter, o Senhor sempre está conosco. Amém. Mas eu quero dar uma... Você quer falar, João? A hora que o Tiago falou sobre os amigos de Daniel que estavam na fornalha, a determinação deles, que ele respondeu, foi: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, mas todavia nós não dobraremos diante da imagem. E a palavra fala, lá na fornalha, eles determinaram em continuar agradando a Deus e não se curvar diante das coisas erradas. É isso que o Senhor mais espera. A maior adoração é quando nós passarmos pela fornalha, pelo vale da sombra da morte, nós determinarmos e continuarmos confiando no Senhor e agradando. Amém, Jesus. Quero ler só 2 textos para a gente ilustrar uma chave para a gente, para nós levarmos durante todo esse ano. E aí a gente já termina a palavra, vou estender porque ainda tem a ceia. O primeiro texto está lá em Deuteronômio 6, 5 e 9. Do 5 até 9. Fala assim, ó. Isso aqui é Deus dando mandamentos para Israel. Mas ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversando em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também atarás esta palavra como um sinal na tua mão e em teu braço, e as prenderás à tua testa como tefilim, filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais de tua casa, mesmo os homens. Isso aqui é a chave que está aqui, é assim: você vai falar a palavra o tempo todo, sentado, andando pelo caminho, o tempo todo você vai falar a palavra. Quem que é a palavra? Jesus é a própria palavra. Quando a gente fala a palavra o tempo todo, declara a palavra o tempo todo, seja em oração, seja em profecia criativa, seja em declaração criativa, declaração profética,
você consegue trazer o Senhor Jesus em qualquer situação. Então isso aqui é o próprio Deus falando: olha, isso aqui vai trazer imunidade para vocês. Fala a palavra, não deixa de falar a palavra, não deixa de declarar a palavra na sua casa, não deixa de abençoar as pessoas que estão com você, não deixa de falar a palavra para você mesmo, a se ver diferente, a se criar de uma forma diferente como filho de Deus. Não deixe o que o mundo fala de você ser o que você é, o que as pessoas falam de você ser o que você é te definir. O que te define é a palavra de Deus. Então fala a palavra o tempo todo, ensina ela, fala a palavra. Lembra lá em Gênesis? Fala assim que Deus criou todas as coisas através do quê? Da palavra. A própria palavra assim: Deus disse, haja luz. Deus podia fazer igual o Thanos, né, Davi? O Thanos é um personagem de quadrinhos, ele estrala o dedo, as coisas acontecem. Mas o próprio Deus tinha que falar, porque Ele estava nos ensinando que a nossa palavra, ela cria, a nossa palavra, ela abençoa. Amém. Então, uma orientação para esse ano: fale a palavra. Muitas vezes, as situações que Satanás quer unicamente é te calar. Se você se calou, porque ele sabe o poder que a palavra do Filho de Deus tem. Seja na cova dos leões, você está na frente dos leões, mas a palavra vai te imunizar. Amém. Você está na fornalha de fogo, mas o quarto homem vai aparecer junto com você. Amém. E aí, só para ilustrar o último texto, como a palavra pode, mesmo no vale da sombra da morte, a palavra pode mudar todo o cenário. Está lá em Ezequiel 37, é o último texto, a gente já encerra. Ezequiel 37, eu vou ler aqui do 1 a 10, que aí fica mais rápido. Todo mundo achou? Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles. Então vai imaginando esse cenário. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize, fale para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, enquanto eu falava a palavra, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado, o Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Amém.
Esse é o poder da palavra. Isso aqui não representa um vale, né? É um vale. Lembra lá do vale da sombra da morte? Aqui é um vale de ossos secos, sequíssimos. Não tinha chance de dar certo isso aqui, naturalmente falando. Mas o Senhor está falando, fala a minha palavra, profetize, não recue, crie, declare bênção sobre os seus filhos, declare bênção sobre o seu trabalho. Ah, mas no trabalho não dá mais. Declare bênção, declare bênção sobre os seus negócios, declare bênção sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Declare, fale a palavra, creia nesse princípio que o próprio Deus usou para nos criar. É isso que eu tenho para dizer essa noite. Quero nos abençoar com essa palavra. Amém. É interessante que quando nessa palavra, nessa passagem, ele fala de declarar uma palavra e os ossos vão reviver. Mas aí você fica pensando, como eles vão se juntar? Como eles vão se grudar no lugar certo? Como eles vão criar tudo que precisa para viver de novo? E é isso que acontece também na nossa vida, né? Às vezes você está com um problema no seu trabalho, na sua família, e aí você fala, mas como que vai resolver isso? Não tem como resolver. Aos olhos humanos não tem como resolver. Mas o nosso papel, então, é declarar. É declarar, porque o jeito que vai resolver está na mão de Deus. É Ele que faz, né? Porque um osso reviver, osso sequíssimo. Você pegar uma sacola que a gente já viu, né? Cheio de osso que tem no cemitério, e saber que aquilo vai virar uma vida, como, né? Imagina o quebra-cabeça. Imagina. Então, assim, é assim que é o problema na vida real, né? O problema na vida real é esse, é você olhar e falar, ó, não tem solução, não sei o que fazer, não sei como orar. Mas aí, na verdade, é exercitar essa palavra, é crer que Deus é Deus e Ele cumpre a vontade dEle. Se Ele quiser te livrar, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer, Ele sabe como fazer. Então, eu acho que é pra gente exercitar isso, né? Porque muitas vezes a gente quer achar as palavras certas, a gente quer orar do jeito certo, a gente quer dar ordem para Deus, a gente quer falar, vai lá e faz isso, arruma desse jeito, Deus, o Espírito Santo fala isso para Ele. Mas no fundo, o nosso papel é só declarar a palavra, crer que Ele é Deus e todo o resto está na mão dele. Ou seja, não tem problema impossível para Deus, então, né? Porque se Ele criou um exército de ossos, que vem de ossos, né? Então, qualquer coisa, se Ele quiser, Ele pode fazer. Amém. Quem crê nessa palavra, dá um amém. Amém. Quem apropria dessa palavra, dá um amém. Amém. Bem, Senhor, coloca a mão na sua cabeça. Bem, Senhor, que o seu Espírito imprime essa palavra nos nossos corações. Amém. Que a nossa boca seja livre, seja desatada para falar a sua palavra o tempo todo. Tira os nossos temores, os nossos medos, experiência que tivemos anteriormente, que possa nos travar, nós limpamos da nossa mente. Tudo se faz novo e a gente tem a ousadia e a tua autoridade para falar e declarar a palavra com fé, com muita criatividade. Liberamos essa palavra, essa ferramenta no nosso espírito, para que o Espírito Santo consiga nos usar como um canal de bênção, como um canal de criatividade, como um canal de vida nesse mundo. Em nome de Jesus. A gente vai ter a ceia agora. Aí o Gilberto